Boa noite, amados. Tudo bem? Boa noite. Antes de nós começarmos a meditarmos na palavra do Senhor, na verdade, continuarmos meditando, Texto já lido no início, ministração do louvor, tudo isso faz parte do culto ao Senhor, do aprendizado, da adoração. E maravilhosamente nós cantamos muito hoje que eu creio em Cristo, creio em Deus Pai, creio no Espírito Santo. Esse Espírito Santo habita aqui e Ele cura, restaura, quebra corações, refaz da melhor maneira possível. Nós sentimos, vemos, sabemos da presença do nosso Deus aqui nesse lugar. Antes de meditarmos ou continuarmos meditando, nós temos nosso livro de oração, nós temos no WhatsApp, os nossos pedidos de oração, lembrando que amanhã, segunda-feira, 6h15 ou 18h15, nós temos a oração aqui na igreja, que é realizado no momento Ana, e todos os pedidos que nós colocamos, 7h30 da manhã durante a semana, trabalho com os jovens, escola dominical. Devemos orar por todos esses trabalhos que nós temos feito. No WhatsApp e nesse livro, nós temos vários pedidos. E talvez você de casa, você da igreja, tenha pedidos que você não teve coragem de colocar no livro, que é algo tão pessoal seu, ou talvez esqueceu, ou não colocou, ou não teve acesso ainda. Mas, se você tem algum pedido, algo que precisa que Deus faça na sua vida, ou na vida de alguém que você conheça, algum projeto, algum desafio, ou algo para colocar na presença do Senhor, fique em pé. Vamos falar com o nosso Deus, pedir que Deus continue com o seu Santo Espírito agindo, transformando, restaurando, dando vitória ao seu povo. Vamos orar. Pai, nós agradecemos, Deus, por todo esse momento de cantarmos, de louvarmos, de falarmos com o Senhor, de estarmos na casa do Senhor, de sentirmos a sua presença, de sabermos que o Senhor está aqui. Obrigado, Senhor, porque aqui é um lugar privilegiado, porque nós estamos em comunhão e aqui o Senhor tem uma bênção especial para o teu povo. Assim, Deus Pai, o Deus que está presente aqui, andando, passeando, vivendo no meio do seu povo, Deus, veja, escuta cada pedido, cada clamor, cada necessidade, cada intimidade, luta de cada um dos nossos familiares. Deus, esses pedidos que foram colocados na sua presença, essas intenções que estão sendo colocadas agora, o Senhor Deus faça uma transformação. Amém. Nós pedimos, Deus, que a tua presença conforte, console, restaure, liberte, cure, transforme o seu povo, para que eles possam olhar e dar glórias ao Senhor, do que o Senhor é e o que o Senhor tem feito no meio do teu povo, Pai. Abençoa, Pai, os nossos familiares, esse povo de casa que não pôde estar presente. Abençoe cada família aqui representada. Deus, fale o coração, aqueça, se faça presente. Precisamos, Pai, de ver a sua mão e sentir a sua presença, para que possamos ter sucesso e vitória, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós podemos ter acesso ao Senhor através da oração, através do que Cristo fez lá na cruz, rasgando o véu, nos colocando livremente na sua presença. Amém. Nós oramos, ó Deus, e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, amados. Evangelho, abra lá. Evangelho escrito pelo evangelista João, Evangelho segundo João, capítulo 4. Evangelho segundo João, ou escrito pelo apóstolo evangelista João, capítulo 4, a partir do verso 1. Nós começamos a igreja nos cultos à noite. Domingo de manhã nós temos a sequência de Gênesis, que está sendo aplicado maravilhosamente. Nós temos saboreado um pouco mais dessa experiência de conhecer Gênesis. E também à noite o pastor iniciou na semana passada uma série de estudos sobre Eu Sou, sobre Jesus dizendo quem Ele é. E na semana passada foi falado sobre o pão da vida, saborearmos esse pão que é o Senhor Jesus. E hoje nós entramos no texto. Jesus está afirmando que Ele é a fonte de água viva,
que ele é o manancial, né, que nasce, jorra, cresce no coração daqueles que conhecem a Jesus. Amém? Vamos ler? Verso 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia. Retirando-se outra vez, vai para a Galiléia, e era-lhes necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Então disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam tão bem assim, né, como os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tem marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis os que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então disse-lhe Jesus: eu sou, eu quem falo contigo. Nesse ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto a mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Tá bom, até aqui a leitura da palavra do Senhor. Amados, semelhantemente, igual à mensagem da semana passada, nós vemos que aqui, em mais uma parábola, ou no uso de uma figura da linguagem, Jesus vem falar
especificamente sobre o principal objetivo dele ter vindo à Terra. Ter nascido, ter crescido, ter deixado a sua glória e ser feito homem. É a relação salvação do pecador. Jesus, quando ele vai afirmar que ele é o pão da vida, ele está relacionando com a semana passada que ele, o Senhor, ele é aquele que satisfaz, que mata a fome. Uma necessidade básica humana, mas ele falava também de uma necessidade básica espiritual eterna. E aqui ele vai dizer que ele é fonte, né? E no capítulo 7 ele vai dizer sim de que o Espírito Santo que seria enviado também faz jorrar, faz nascer, faz brotar e viver uma grande fonte, um rio de água viva. Então, de certa forma, Jesus, em suas parábolas dos seus discípulos, ele vai dizer que nele, por meio dele e através dele é a salvação. Ou seja, não há salvação do pecador fora de Jesus. Muitas pessoas ensinam muitas coisas por aí. Faça isso, faça aquilo, usa amuleto, dá 3 pulinhos, rola no chão, toma um chá disso. Mas a Bíblia é bem clara nos ensinos de Jesus, dizendo que não há salvação fora de Jesus. Salvação é somente na pessoa e na obra de Cristo. E mais uma vez, o texto vai falar da ação salvadora, do plano redentor, da doutrina da salvação, que as Escrituras é bem clara em nos ensinar. Jesus dizendo que Ele, como fonte, Ele, aplicando a salvação por meio do Espírito Santo, Ele é transformador. E que o ser humano tem uma necessidade básica, semelhante à fome, ele tem sede espiritual. Tem necessidades. Por isso eu queria perguntar para você, hoje, você está com sede de quê? Qual é a sua grande necessidade hoje? Ou eu vou mudar a pergunta. Hoje, qual é o teu maior desespero? Ou a sua maior luta? Ou a sua maior crise? Ou a sua maior dificuldade? Eu comentava com os jovens ontem, eu quando coordenava uma escola como pedagogo, eu atendi 2 crianças e suas mães, porque uma criancinha, ela queria morrer. Criancinha de 4 anos. Ela chegou em casa e disse, mãe, eu quero morrer. E a mãe entrou em desespero. Normal, também entraria. Mas a mãe foi conversar com a filha, por que, filha, você quer morrer? Ela disse, porque a minha amiguinha, fulana de tal, ela não me emprestou o lápis. E eu pedi o lápis dela, ela brigou comigo e disse, não vai mais ser minha amiga. E ela foi para casa triste, com um profundo abismo, querendo morrer. Porque o grande dilema da vida dela, naquele momento, era ela perdeu a sua amiga. Se nós colocarmos isso em idades e fases da vida diferentes, criança, adolescente, jovens, adulto, idoso, cada um de nós, independente de fases da vida, independente de momentos do nosso dia, nós entramos em crises. Talvez não tão exageradas, igual essa menininha que quer morrer por causa de uma amiguinha, de um lápis. Mas quantas vezes entramos em crise, brigamos com Deus, nos sentimos vazios, sentimos Deus distante, ou sentimos falta do calor humano, sentimos tristeza. Quantas crises, quantos vazios, sem expectativa, sem visão, sem direção, doente, destruído, derrotado, preso, escravo. Quantas vezes, ou o que você está sentindo nesse momento? Esse Jesus que nós ensinamos e que nós cantamos em adoração dele agora, ele faz tudo isso. Porque ele afirma no texto que ele é fonte de água viva.
E quando ele usa a expressão eu sou, eu que vos falo, sou o Messias, o Cristo, ele está falando de duas coisas. Primeiramente, a sua divindade. O eu sou que sou, a mesma referência lá a Moisés, o eu sou, ele está dizendo que ele é Deus. Ele é o Senhor. Ele é o Salvador. Ele é o Criador do universo. Ele é o que gerencia tudo. Mas também, ao mesmo tempo, ele fala, eu sou. Eu estou aqui. Eu estou presente. Eu também sou a forma humana. Eu conheço. Eu sei das crises. Eu sei das fases. Eu conheço a luta. Ele conhece o coração. Ele conhece o mais íntimo do coração. Na nossa história, nós temos alguém que estava em crise. E uma crise terrível. Mas vamos entender a história para quem não conhece. Jesus, ele sai de onde estava, vai em direção a Galileia. Na direção da Galileia, ele tinha alguns caminhos que ele poderia pegar. Um que cortava beira-mar, outro que pegava à direita. Ele tinha no mínimo 3 caminhos até chegar. Um judeu, ele jamais iria pelo caminho número 3. Porque o caminho número 3 tinha que passar por meio de Samaria. E Jesus rejeitou o caminho à beira-mar, à praia. Se fosse eu ia dizer a você que eu ia pela praia. Eu gosto de praia, né? Quem estiver lá na praia e lembrar de mim, pode mandar mensagem, eu mando um ofício para o conselho de férias, eu vou para a praia, eu iria pelo caminho da praia. Ou cortaria para o outro lado, né? Não iria tão bonito assim, mas sairia de Samaria. Ou teria que passar por meio de Samaria. Os judeus não passavam por lá. O texto é claro, os judeus e samaritanos não se gostavam. Resumidamente, para a gente entender, no tempo dos reis, onde o rei Salomão tinha o Reino Unido, rei Davi, rei Salomão, os filhos de Salomão brigaram e criaram o Reino Norte com 10 tribos, Reino Sul com 2 tribos. Reino Norte, a base, capital em Samaria, uma cidade dos judeus, né? E o Reino Sul em Jerusalém. E as duas irmãs, os dois irmãos, povos irmãos, brigavam entre eles, por causa de política, resumidamente. Veio a Síria, um povo inimigo, e guerreou contra o Reino Norte, contra Samaria, e derrotou, levou cativo quase todo o povo, destruiu a cidade. Algumas pessoas que escaparam, alguns dos judeus do Reino Norte que escaparam, após guerra, ficaram morando em Samaria. Mas também alguns assírios, alguns babilônicos, alguns egípcios, também acabaram pós-guerra ficando morando ali. Então o que acontece em Samaria? Os judeus abandonam sua tradição, abandonam sua lei, abandonam sua religião e vão fazer o quê? Se casaram, quebrando uma ordem de não se misturar com os outros povos. Então Samaria são os judeus misturados, os mistos, os não puros de sangue. Não é judeu com judeu que se casou e nasce os judeuzinhos. Eram misturados. E por ser misturados, eles eram chamados e considerados como impuros, indignos. Por isso que os judeus não se misturavam com os samaritanos. Mas Jesus foi ao meio-dia para um poço que Jacó havia dado ao seu filho, um poço que o povo tomava água, e uma mulher se faz presente para tirar a água ao meio-dia. E Jesus e essa mulher começam a ter uma grande conversa. Um assunto normal, água. Deserto, sede, poço, água. E nessa conversa alguns assuntos são tocados. Sobre a adoração a Deus, porque Jerusalém é o lugar de adorar, os samaritanos não tinham acesso. Sobre o pecado da mulher, que tinha 5 maridos, ou seja, estava no 5º casamento, que nós vamos ver. Jesus começa a falar dessa mulher.
E após um grande diálogo, chegam os discípulos e ficam assustados em ver esse diálogo. Jesus falando com essa mulher, né? E de repente, do nada, essa mulher joga os câmbios para o alto, as jarras, e sai correndo. Bem, qualquer um de nós, talvez alguns correriam junto. Não sabe o que está acontecendo, mas se alguém correr, eu corro junto, né? Ela saiu correndo. E depois de alguns minutos ou horas, ela volta correndo e uma galerinha atrás, um povo junto. Esse povo veio para ouvir Jesus falar. Resumidamente, essa é a nossa história. E dentro dessa história eu queria tirar algumas lições que tem a ver com o propósito, o plano, a ação salvadora de Jesus. Ou seja, Jesus como fonte da nossa salvação. Jesus, a fonte da nossa salvação. A fonte de água viva. Bem, olha ali o verso 4, por favor. Acompanhe comigo. Aqui dá uma ênfase interessante. Era necessário atravessar a província de Samaria. Bem, Jesus não tinha a obrigação de passar, como já dito. Eu poderia pegar caminho primeiro, caminho segundo, mas ele optou. Na verdade, Jesus não tinha opção. Porque ele já havia colocado na sua agenda dia, hora e local para encontrar aquela mulher. Jesus tinha que passar por Samaria, estava no propósito, estava no objetivo, estava no calendário, estava escrito no livro da vida. Então ele tinha que ir lá concretizar essa visita. Ele vai ao encontro, ele vai encontrar aquela mulher aonde ela está. Então, assim, no plano salvador de Deus, ou na ação de salvação de Deus, a salvação inicia num processo do próprio Deus. Deus amando. E Deus indo atrás daquele que Ele ama. Não foi assim com a ovelha perdida? O bom pastor não vai atrás procurar? Não foi assim com a dracma perdida? Que ele limpa, procura até encontrar? A Bíblia não fala de várias ações. Não foi assim quando Jesus chega para Zaqueu e olha assim para o alto e diz: Zaqueu, desce, que hoje eu vou ficar na sua casa. Chega para Pedro e diz: segue-me. Jesus vai ao encontro daquele que ele escolheu, daquele que o Pai amou. Então, assim, a primeira lição é: não adianta você se esconder de Deus. Se você for para o alto monte, ou para o fundo de um poço, para uma caverna, né, Deus vai te achar lá. Meus queridos, Deus te encontra, o GPS divino, Ele encontra você em qualquer lugar, tendo sinal ou não. O satélite de Deus não perde o sinal. Né? E às vezes eu vou correr, coloco meu GPS celular, passou uma nuvem, GPS perdido. Deus não perde. O texto fala que Jesus tinha que passar, determinou passar. E o passar no lugar, Samaria, na cidade específica, no lugar específico, o poço, e na hora determinada. Sabe por quê? Porque era naquele dia, naquele local, naquela cidade, naquele poço, que a mulher estaria. E Jesus tinha um propósito restaurador para aquela vida. Isso é maravilhoso. Porque talvez se nós perguntássemos para muitos irmãos que estão nos assistindo, ou que estão aqui, perguntássemos se você queria ser crente, que você queria ser de Cristo, que você pensou em escolher andar com Deus, muitos iam dizer que não. Muitos iam dizer que, pelo contrário, eu ia dizer que eu não quero. Não quero. Não quero esse Jesus. Não quero ir para a igreja.
não quero servir o Senhor, não gosto de ler a Bíblia, não gosto dessa música que vocês cantam, eu não gosto, eu gosto do churrasco, mas eu não gosto. O bom é que não depende de você. Jesus te encontra. Jesus vai onde você está. E quando Ele vai falar com você. Ele vai ministrar no seu coração. Sabe por quê? Porque Deus te escolheu. Se me perguntar, Alex, por que Deus me escolheu? Na verdade, eu não sei. Porque se eu fosse Deus, se eu fosse para escolher muitos aqui, não escolheria. Porque tem gente feia, que acha feio. As piadas, os mais jovens são às vezes mais rebeldinhos. Tem os presbíteros feios, bravos, né? Mas não somos nós que escolhemos. Deus achou lindo e Deus resolveu salvar. A primeira lição é que Jesus vai ao teu encontro. Meu irmão, Jesus quer te encontrar hoje. Jesus quer te achar hoje. Jesus quer ir aonde você está, seja na sua casa, aqui nesse culto, se é no seu quarto, dirigindo o seu carro, se é aonde você vai estar, Ele vai te encontrar. Porque Ele tem um propósito para a sua vida. Quer te salvar. Verso 9. Verso 9 diz assim: Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu, judeus, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Se a primeira lição é Jesus, Ele vai ao seu encontro. A segunda lição é que Jesus, Ele vai ao seu encontro e sabe qual é o seu estado. Ele conhece o teu coração. Essa mulher, talvez na lista de pessoas que eu queria colocar no céu, não estaria também. Vejam bem, Jesus, ela mesmo disse: Jesus, tu és judeu, eu sou samaritana. Empecilho para a salvação da mulher: a incompatibilidade de etnia. O judeu não fala, não vive com os samaritanos. Ela é indigna. Segundo, ela era mulher, não poderia estar falando com um homem naquele local, naquela hora e sozinho. E a preocupação dela é dizer: Jesus, vai embora. Você é judeu, eu sou mulher e samaritana. Eu sou indigna de ser samaritano e ainda eu sou mulher. O meu gênero, na nossa cultura, não pega bem você conversar comigo. Terceiro, ela era pecadora demais. Ela estava no seu quinto relacionamento. E o quinto não era dela, era o marido emprestado. Estava usando uma mercadoria que não era dela. Estava no adultério. Ela tinha alguma dificuldade. E por ter já no quinto casamento, no quinto relacionamento, significava que ela já tinha quebrado a lei dos judeus, samaritanos, tinha quebrado o convívio social, a ética, a moral. Na verdade, quando um casal sair de mão dada na rua e encontrasse aquela mulher, talvez a esposa ia puxar mais para o lado e dizer: vamos para o outro caminho, porque sair eu pega marido. Na pandemia a gente viu o cara velho, né? Bastante, os velhos saíram por aí, ele ia para lá, na época era pega marido. Ela era pecadora. E Jesus vai lá porque sabia de quem ela era. O estado de miséria da sua vida. Sabe por quê? Jesus não veio salvar os bons, ou os sãos, ou os perfeitos, ou os bonitos. Jesus veio trabalhar naquele coração mais destruído. Seja pelo pecado, seja por uma questão emocional, social, afetivo.
a miséria no fundo do poço. Jesus veio. Eu sei aonde você está. Eu vou lá. Eu vou lá, porque eu sei o seu estado. Então, se Jesus vai te encontrar hoje, ou já te encontrou, é porque você está no mesmo estado que essa mulher, miserável, ruim. Então, nós temos que parar de discursar, como a gente vê muito por aí, as pessoas dizendo: ah, eu vou entrar no céu porque eu faço coisas boas, eu sou bom, eu sou religioso, eu tento equilibrar a balança para receber o presente de Deus para ir para o céu. Não. Você não é bom. Você não é justo. Você não é perfeito. Você é essa mulher samaritana, pecadora, pecador, coração duro, coração machucado, em crise, igual a criancinha querendo morrer, no fundo do poço, no tremendal de lama. Mas fica tranquilo, você é tudo isso e eu sou tudo isso. Mas Jesus disse: é esse que eu quero. Eu vou ao teu encontro porque eu conheço o teu estado. Eu sei da tua miséria. Ele continua ensinando. Verso 13 ao verso 15, diz assim: afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não preciso voltar aqui. Quando ela entende que Jesus vai atrás dela e que conhece e sabe dos riscos de quem ela é, e Jesus anuncia uma água superior que limpa, que restaura, que transforma, que cura, que muda a sua essência, tira o seu status de inferno, coloca um novo status de céu, transforma o seu coração, muda a sua mente, e não importa o que falam, o que pensam, o Senhor te vê com outros olhos. Ela diz: se isso existe, eu quero. Se tem essa água que é uma fonte eterna de bênção para o meu coração, então me dá de beber. Porque eu preciso. Porque além de Jesus ir até você e saber como você está, Ele vai para transformar. Ele vai para lavar. Ele vai para curar. Ele vai para tirar o mais profundo sentimento de tristeza, de terror, de medo, de inferno, de morte, e vai restaurar e transformar na alegria da salvação, no prazer de ser o Senhor, no desejo de cantar louvores ao Senhor. Coloca nos lábios um novo cântico, um novo hino de louvor. E ele continua a lição. Verso 28. Quando a mulher deixou o seu canto, ele foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede o homem que me diz tudo quanto tenho feito. Se Jesus vai onde você está, se Jesus conhece o teu íntimo do coração, o teu estado, e se Jesus vem para transformar os teus sentimentos, o teu estado, a tua vida, agora Ele vai te impulsionar, te desafiar a andar com Ele, juntinho dEle. É bom, é muito bom ter Jesus no coração. Essa mulher larga tudo e sai correndo. Sabe para quê? Eu falo para os nossos jovens do IPEM: orem, estudem, busquem, porque você só consegue dar o que você tem. Essa mulher recebeu no coração uma fonte, um rio transbordante de água viva, e as paredes do coração não conseguiram
segurar essa água. Ela transbordou. Ela teve de ir correndo, dizendo para as pessoas que ela conhecia, as poucas pessoas, gritando na rua: venham, venham conhecer. Eu conheci um homem que é o Cristo. Vamos lá ouvir. E na sequência do texto, fala que muitos dos samaritanos que ouviram a palavra de Jesus creram nele. Bem, tudo isso eu gostaria de dizer para a gente compreender uma situação. O apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, de que o Evangelho é o poder de Deus da salvação de todo aquele que crê. Ainda no seu texto, Paulo vai dizer, como as pessoas serão salvas se não tem quem pregue esse Evangelho. E é o desafio, quando a gente fala de missões, vamos pregar o Evangelho que é Cristo, essa fonte de água, porque Ele transforma, Ele muda, Ele restaura, Ele joga, faz as coisas acontecerem. Então é pela pregação do Evangelho, da palavra, que uma pessoa sai do império das trevas e entra no reino do amor de Deus. Essa é a regra da pregação. Essa é a regra da missão da igreja. E com Jesus não foi diferente. Eu quero entender com vocês essa transformação, o que é essa fonte jorrando no coração de uma pessoa. E concluir entendendo isso com vocês. Vejam bem, essa mulher tinha crise, lembra? Questão pessoal com o homem. Essa crise tinha a ver com sexualidade, carinho, afetividade, um abraço, ou social, ou tudo isso. Mas o fato é que ela estava no 5º relacionamento e nem era dela. E Jesus vai ao encontro dela, conhecendo, e começa a conversar com ela. E Jesus, como grande pregador do Evangelho, que é Ele mesmo, ele começa a falar com essa mulher. Então, no verso 9, ela diz assim: tu és judeu, você é um homem judeu, está falando comigo? O que era conhecido daquele homem? Nada. Jesus era um homem comum, judeu. E Jesus começa a construir uma conversa evangelística, pregando o Evangelho, falando de água. Então, qual é o assunto? Fonte de água, o poço. Fonte de água viva, o Cristo, o Messias, o Salvador. Ele vai conversando com ela. O nosso texto, ele é sintético, mas talvez o diálogo aconteça com mais palavras. E Jesus vai falando sobre a graça, sobre o amor de Deus, sobre o céu, sobre a ação transformadora. No capítulo 7 ele diz assim, que quando derramar o Espírito que nós recebemos, como a nossa ministra falou, quem tem Cristo tem o Espírito Santo, e Ele cura, transforma, liberta. Ele é o rio de água viva que faz acontecer. Jesus começa a ministrar para ela. Aí no verso 12, ela já dá uma outra versão de Jesus. Ela diz assim, uma pergunta retórica, é uma pergunta que está afirmando, ou seja, Jesus, você está dizendo então que você é maior do que os nossos patriarcas, do que Jacó, que nos deu o poço? Primeiro era só um homem judeu. Depois de ouvir esse evangelho da água, da fonte libertadora, restauradora, que é a salvação, ela vai falar assim, então Jesus, você é maior que os nossos patriarcas? E Jesus começa a conversar com ela, e muda o assunto. Ele falou da graça, do amor, da ação salvadora em Deus amar e enviar o seu filho. Agora ele vai tratar o quê? O seu marido. Jesus sabiamente vai e diz assim, vá e chama teu marido.
ela fica meio constrangida. E Jesus disse: eu sei. Você não tem marido? Porque isso que você está, que é o quinto, não é seu. Eu conheço o seu pecado. Eu conheço a sua dureza. Eu conheço o seu coração. Eu conheço as suas lutas. Eu conheço o teu sentimento. Eu conheço o teu estado. Eu te conheço. E Jesus ministra sobre o perdão dos pecados e da mudança de atitude. Vai, não peques mais. Arrume tua casa. Arrume tua vida. Confesse seu pecado. Abra o seu coração para Deus e derrame. Lave a roupa suja que está no seu coração na presença de Deus. Depois Jesus, ao falar do pecado, no verso 19, vai dar mais uma afirmação. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és um profeta. Porque para conhecer o mais íntimo do meu coração e falar todas essas verdades, sem me conhecer, tu, além de ser maior do que os patriarcas, tu és um profeta. E Jesus continua falando com ela. Continua no seu plano de salvação, no seu estudo bíblico, no seu discipulado. Se Jesus fazia discipulado, irmãos, vamos fazer discipulados, ou vamos participar deles. E Jesus, no discipulado, agora muda o assunto. Ele vai tratar de adorar a Deus, servir a Deus, ser grato a Deus, congregar, adorar, estar na presença, estar na casa de Deus. Porque o assunto era... Os judeus dizem que somente em Jerusalém pode-se adorar, no monte do Senhor, no templo. Nós, samaritanos, não temos o templo, não temos o monte, não conseguimos adorar, então nós estamos numa religião fajuta, uma fé falsa, perdido por aqui. Jesus vai ministrar: haverá um tempo, minha filha, quando eu morrer e ressuscitar e rasgar o véu, não é no templo, não é no monte, não é aqui ou lá. O reino de Deus está no coração de todos aqueles que pertencem ao Senhor. Esses são os adoradores que espírito e verdade, que vão ter plena comunhão, vão adorar, vão andar, vão viver, vão se derramar na presença, vão ter prazer em orar, prazer em ler a Bíblia, prazer de estar na casa do Senhor, prazer de ser do Senhor e servir ao Senhor, porque esses se entregam. Aí ela dá mais uma profissão de fé. O verso 25. Ela vai dizer assim: eu sei, respondeu a mulher, que quando o Messias, o Cristo, vier, e nós esperamos o Cristo, quando ele vier, ele vai mostrar todas essas coisas. E Jesus olha para ela e diz: isso, eu que estou falando contigo, sou o Cristo, sou o enviado, sou o Messias. De repente aquilo no coração e na mente dela fez pá, explodiu. A fonte começou a jorrar. Ela entendeu. O Espírito Santo entra no seu coração e começa a fazer uma transformação fantástica. O rio, a ação salvadora, a presença de Cristo por meio do Espírito Santo começa a agir em sua vida após ouvir todo o ensinamento, a pregação do Evangelho que Jesus faz para ela. E essa fonte brota, cresce. E Jesus começa dizendo no verso 28, que a mulher deixou, após essa confirmação de fé, ela deixou os seus cântaros, a sua atitude velha de buscar água ao meio-dia e saiu correndo, chamar as pessoas, porque aquilo que era fantástico na vida dela precisava ser dividida, mostrada às pessoas. E ela não sabia evangelizar ainda, ela não fez empenho. E ela não sabia, e é como muitos fazem,
corre dizendo: irmãos, eu tenho uma pessoa, vai lá Alex, vai lá Maurício, vai lá dar estudo naquela casa que eu vou junto, que eu não sei falar, mas ela precisa ouvir de Jesus. Porque a gente dá aquilo que a gente tem. E quem a gente ama, a gente quer dar o melhor. Então essa mulher foi transformada. O plano de salvação de Deus acontece. Porque ela foi encontrada por Jesus. Porque o estado dela miserável precisava de uma transformação. Porque essa fonte faz brotar e jorrar uma transformação, como diz a nossa imagem, né? Um libertar do império das trevas e do pecado. Ela decidiu mudar de vida. E sai correndo chamar as pessoas para ouvir isso. E a frase de efeito é: se existe essa fonte de água viva, me dá. Eu preciso beber. Me dá. Porque eu preciso ser transformado. Me dá essa fonte. Porque eu preciso mudar a minha vida. Porque eu não consigo. Senhor, encha o meu coração. E mude quem eu sou. E para onde estou. Então assim gostaria de encerrar dizendo para você que já conhece a Jesus. Que se diz, pelo menos, que conhece Jesus. E que se diz cristão ou crente. Tantos nomes, né, adjetivos. Você que acha que tem Jesus, eu só tenho uma pergunta para fazer para vocês. Por que você está em crise? Se essa fonte deveria jorrar abundantemente no seu coração. Porque é impossível. Por falta de compromisso, por falta de vontade de buscar, de orar, de ler a Bíblia, por preguiça de vir à igreja, por não se desprender das coisas desse mundo, gostar mais do pecado, você tem transformado esse rio fantástico em um córregozinho de água suja. Porque a Bíblia fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Como que esse rio vai crescer se você não ouve a voz ou não busca estar cheio do Senhor? Sempre quando eu falo estar cheio, eu me lembro daquele texto do Velho Testamento, onde o Senhor leva o profeta, leva o homem de Deus ao rio e diz: entra até a canela, tá bom? A água fria, ótimo. Entra mais um pouco até a cintura, tá legal. Entra mais um pouco até o peito. Entra mais um pouco, de repente você está nadando nessa experiência desse rio, dessa água maravilhosa. Mas tem gente que vai dizer: vou ficar com água na canela. Tá bom assim. Estou dizendo de estar cheio ou estar vazio do Espírito Santo. A Bíblia manda: enchei-vos do Espírito. Andai no Espírito. O pastor Maurício sempre, quando ia me chamar a atenção, ia me pastorear, ele ainda faz isso, não chamar a atenção, é só pastorear. Ele dizia assim: Alex, você tem que voar. Se fosse uma outra versão: Alex, tem que nadar, mergulhar na fonte, porque não dá para ficar rolando no chão ou com água na canela. Irmão, por que você não nada nesse rio? Por que esse rio não cresce em você? Vigia o teu coração. Veja o que você está dificultando a sua própria vida. E quem não conhece Jesus, eu quero dizer que Ele vai te encontrar. Porque Ele te ama. Ele vai se apresentar
com a pregação do Evangelho, dizendo: eu quero te salvar. Se renda. Para de ser cabeça dura e teimoso. Diga sim. Diga que você precisa. Diga que você não consegue sozinho. E faça essa aliança com Ele, para que Ele faça crescer no seu coração fonte de água transformadora. Então, se não é crente, seja. E se é crente, seja mais ainda. Porque Cristo transforma. É impossível conhecer a Cristo e continuar com sede. Amém? Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé. Pastor Maurício, por favor. Eu vou orar mais uma vez. Pai querido, nós vemos nessa série de que Jesus dizendo quem Ele é a fonte de água viva. Pai, isso significa de que Ele quer nos transformar, quer nos tirar do inferno e transformar a nossa vida diariamente, para que possamos ser felizes, vivermos nesse mundo tranquilamente, vencermos as nossas lutas, porque somos saciados, somos alimentados, somos preenchidos, somos sustentados pela presença do Santo Espírito que habita em nós quando falamos sim para Jesus. Então Deus abençoa o teu povo, para que possamos olhar para Jesus e falar: sim, eu quero viver, sim, eu quero obedecer, sim, eu quero andar com Jesus. Senhor, faça transbordar as águas em nossas vidas. Mas Deus também, aquelas pessoas que têm teimado em ouvir tua palavra, têm fugido dos estudos, têm dado desculpa para se render ao Senhor, têm ficado em casa e não vir buscar o Senhor. Deus, incomode, vá visitá-los, transforme também, dando ousadia e salvação. Ó Deus, nos abençoa, Pai, nesse início de semana, que aprendamos a andar na sua presença, a andarmos nessa água maravilhosa, que é andar no Espírito, que é viver com o Senhor, que é confiar no Senhor, e que possamos testemunhar e falar e anunciar quão grande é o Senhor nosso Deus. Mostrar sim, Pai, eu creio em Deus Pai, eu creio em Cristo como meu Salvador e no Santo Espírito, que me guia, me ensina, me consola. Possamos ser testemunhas vivas do Senhor, Pai. Nos abençoa, Deus, eu peço, em nome de Jesus. Amém.